Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Ronieri Gomes e dando continuidade nós vamos resolver então as perguntas, que envolvem a questão do porquê. Essa primeira, como é uma pergunta de ordem direta, você vai colocar o porquê separado e sem acento. Mesmo caso acontece na segunda frase, ela me perguntou por que você o agradeceu. Então também vai ser o porquê separado e sem acento, quando você tem uma pergunta de ordem direta ou uma pergunta de ordem indireta, sem a necessidade do ponto de interrogação. Esta não me parece a vida. Esta não me parece a vida porque ele luta, ou seja, por qual ele luta, porque se refere à palavra vida. Quando eu conseguir substituir pela palavra por qual, pela qual, eu tenho que utilizar o porquê separado e sem acento. Exemplo, esta não me parece a vida pela qual ele luta, tá? Então, porquê separado e sem acento. No final de frase, como eu falei, sempre o porquê separado e com acento. Então, vou colocar bem aqui. Você o defendeu e não disse porquê. Também, final de frase, nós temos o porquê separado e com acento. Quando eu consigo substituir pela palavra pois, eu vou utilizar o quê? Exatamente, o porquê junto e sem acento. Por favor, ajude-me, porque estou doente, ou seja, pois estou doente. E o outro, ele não definiu o porquê de sua atitude. Nesse caso, eu posso substituir pela palavra motivo. É importante você frisar esse porquê. Às vezes no concurso eles cobram qual é a classe gramatical dessa palavra. Se perguntar a classe gramatical é um substantivo, uma palavra precedida de um determinante, no caso o artigo, Então ele não definiu o porquê. Sempre que tem esse artigo, o artigo definido ou indefinido, você tem que colocar o porquê junto e com acento, porque ele significa a palavra motivo. Ele não definiu o motivo de sua atitude. Tranquilo? A palavra mal com L você troca pela palavra bem. E o mal com U você troca pela palavra bom. Exemplo, ele chegou mal. Por que eu vou empregar mal com L? Porque eu posso trocar pela palavra bem. Ele chegou bem. Ele não é tão bom, então ele não é tão mal. Como eu coloquei a palavra bom, eu vou colocar mal com U. Tenho bem humor ou bom humor? Bom humor. Então é mal com U. Mal saiu de casa. Bom saiu ou bem saiu? Bem saiu. Então mal com L. Sempre você vai fazendo essa oposição. Em relação ao emprego do S, é bem interessante. Quando é que você vai empregar o S, Quando você tiver na estrutura dos verbos, o ND, as palavras que vão derivar deles vão ser grafadas com S. Como, por exemplo, a palavra compreender, deriva a palavra compreensão com S, pretender, pretensão, ou se no verbo tiver o D e R, por exemplo, aludir, alusão, vai derivar a palavra alusão, tá? Se eu tiver a palavra iludir, eu tenho a palavra ilusão. Então, quando você tem o D e R, as palavras que forem derivadas a partir dessa terminação, nós temos aí substantivos escritos com S. Todas as palavras, obviamente, que forem derivadas, se a primitiva tiver o S, ela vai ser grafada com S. Exemplo, nós temos mesário, é grafada com S porque vem da palavra mesa. Nós temos a palavra lapisinho, que é grafada com S porque vem de lápis. Lápis tem S na sua estrutura. Agora, muito cuidado, vale salientar a terminação isar com S e isar com Z. Tá? Por exemplo, se eu tiver a palavra análise, como a palavra análise tem o S, eu vou escrever analisar com S. É uma regra bem simples. Se eu não tiver o S na estrutura do verbo, eu vou derivar uma palavra exatamente com Z, isar com Z. Exemplo, eu tenho a palavra humano, não tenho S na estrutura, então eu vou gerar o que? Humanizar com Z. Porém, o que eu estou querendo chamar a atenção? Existem exceções na língua portuguesa, como por exemplo, catequese. Catequese tem o S na sua estrutura, mas vai derivar a palavra catequizar com Z. A palavra síntese tem o S na sua estrutura, mas vai derivar a palavra o quê? Sintetizar com Z.
Você tem a palavra batismo, ó, que tem o S aqui na sua estrutura, batismo, mas que vai gerar a palavra batizar, batizar com Z. Você tem a palavra hipnose, hipnose, que vai gerar a palavra o quê? Hipnotizar, que vai ser grafada com Z. Tranquilo? Então tem que ter muito cuidado com essas palavras aqui. Também eu vou empregar o S quando eu me referir a nacionalidades, francesa, chinesa, norueguesa, sempre é grafado com S, ou títulos, como por exemplo a palavra duquesa. Outra observação, palavras derivadas dos verbos querer e pôr são grafadas com o que, pessoal? Com S, tá? Então, por exemplo, eu quis, como vem do verbo querer, eu vou grafar com S. O pessoal confunde muito com quiz, que vem do inglês, que significa teste. É grafado com Z, eu estou falando do quis do verbo querer, tá? Puseram, vem do verbo pôr, vou grafar com S. E após ditongo, eu vou grafar sempre com S. Por exemplo, lousa, coisa, maisena. Ó, eu vou grafar com S porque está após ditongo. Tranquilo? O emprego do X. Você vai grafar o X quando as palavras começarem com EN e ME. Exemplo, enxada, enxaqueca, enxadrista. Começar com ME. Mexer, mexilhão, mexerico. Ronieri, tem exceções? Sim. O verbo encher é grafado com CH e seus derivados. Enchente, enchimento, beleza? E no mexer nós temos a mecha de cabelo, que começa com ME, mas é grafado com CH, constitui uma exceção. Também após ditongo eu vou grafar com X, ó, caixa, trouxa, peixe, ameixa. Tem exceções? Tem, a língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, a palavra recalchutar, que é grafada com CH. Daqui a pouquinho a gente continua com outra parte do vídeo. Forte abraço.